Bem-vindos, irmãos, à nossa sala de estudos. Estamos fazendo agora estudos sobre o fruto do Espírito, baseado em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Já vimos o primeiro, que foi o amor, e agora vamos ver o segundo, que é a alegria, que como algo que o Espírito Santo de Deus gera na vida daqueles que creem. Como base, nós vamos usar somente o livro de Filipenses, onde o apóstolo Paulo escreve aos cristãos em Filipos para manterem-se alegres. Quem escreve é o apóstolo Paulo, que estava preso. Quem recebe esta carta eram os filipenses, uma comunidade de pessoas muito pobres e perseguidos por causa da fé. Então, Paulo escreve para que eles mantivessem uma alegria no meio de muitas lutas e de muitas tribulações. Então, alguns até nos perguntam: pastor, como podemos manter alegria no meio de tantas crises, de tantos medos, de tantas inseguranças? Pois esta carta de Paulo aos Filipenses diz isso. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 4, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. E nós vamos perceber aqui que a alegria é uma resistência à tristeza. Motivos para a tristeza todos nós temos, mas quando decidimos fazemos a opção pela alegria no Senhor, nós resistimos a todas as formas de tristeza, todos os agentes de tristeza que vêm contra nós. E buscando a presença de Deus de uma forma honesta, profunda, a partir deste relacionamento nós vamos ter razões para alegria. Isso é importante que nós vamos identificar, que a prática da alegria é uma operação constante, contínua do Espírito Santo em nós, sobre as nossas vidas. Então, a alegria é um sentimento bom na nossa alma, produzido pelo Espírito Santo, quando ele nos faz ver a beleza da obra de Cristo e a beleza da vida que Deus criou. Então, a alegria abre os nossos olhos para contemplar o amor de Deus, e o amor de Deus manifestado em nós, e as maravilhas da criação de Deus. Então, a partir daí, nós vemos a presença de Deus em todas as coisas boas, vivas. Aquilo que nós colocamos os olhos manifesta a grandeza de Deus. E aí temos alegria, porque somos parte da criação de um Deus maravilhoso e perfeito. Então, muitos perguntam: pastor, mas como manter a alegria em tempos de dificuldade? Vamos lá. Primeiro, Filipenses 1, versículo 4, diz assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. A alegria, ela é fruto da nossa vida de oração. Paulo disse: olha, eu oro com alegria por todos vocês, sabendo que os filipenses estavam sendo perseguidos, estavam passando muitas dificuldades, mas eles dizem assim: eu oro com alegria. A oração produz alegria. Em Êxodo 34, 29 e 30, quando Moisés descia do monte, quando estava na presença de Deus, o rosto dele ficava transparente, resplandecia, ficava algo brilhante. Então ele colocava um véu por cima, e o povo percebia que ele tinha estado na presença de Deus. Então, para você ter uma alegria, o primeiro passo é cultive uma vida de oração. A segunda, em Filipenses capítulo 2, verso 2, lá diz assim: então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. A comunhão, ela gera alegria. O apóstolo Paulo estava dizendo que para que os filipenses experimentassem alegria, eles tinham que prover o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir. Isso chama-se unidade. Isso também é um golpe duro na solidão. Quando a gente busca unidade, a Bíblia diz: é melhor serem dois. A Bíblia diz no Salmo 133, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A unidade, a comunhão, ela gera muita alegria em nós.
Mateus 18, 19 e 20 diz que quando, né, nós estivermos reunidos no Senhor, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor, Ele estará conosco. Então, a unidade produz alegria. A solidão é bem mais difícil. Nós precisamos cultivar isso. Filipenses 2, 17, 18 diz assim, queremos ministrar sobre a dedicação ao Senhor também produz muita alegria. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé de vocês, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Paulo estava preso por causa da sua dedicação na obra de Deus. E ele aprendeu a se alegrar no meio de perseguições, de abandonos, de tudo mais. Está dizendo que uma vida dedicada a Deus produz alegria. O Salmo 100, verso 2 diz: servia ao Senhor com alegria. Não dá para servir a Deus murmurando, gemendo, contrariado, de má vontade. A única forma da gente vencer e produzir alegria é servindo a Deus com alegria. Quando servimos a Deus, nós temos alegria. Por exemplo, quando um pecador se arrepende, há uma festa nos céus, há alegria no céu, mas também tem alegria em quem ajudou aquela pessoa a chegar a Cristo. Então, quando servimos a Deus, nós vamos ter muita alegria. Podemos ter alegria quando nós praticamos o bem. Filipenses capítulo 2, versos 28 e 29, lá diz assim: por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no no Senhor com toda alegria. Honrem sempre os que são como ele. Paulo está falando de Epafrodito, que enviou até eles, está esperando que ele traga boas notícias para ele. E está dizendo: recebam bem esta pessoa, porque ele é um homem digno de honra. No capítulo 4, versículo 10, diz assim, 4:10 também de Filipenses: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais recebeu o cuidado que vocês têm por mim. Então ele está já agradecendo pelo cuidado, pelo carinho em que eles tinham manifestado. Então todos esses cuidados com a obra de Deus, de praticar o bem, isso produz muita alegria. Então a igreja de Filipos também ajudou o apóstolo Paulo nas suas necessidades. Era uma comunidade de pessoas pobres, e quando Paulo precisou, eles prontamente ajudaram. A partir do capítulo 4, verso 9, ele começa a agradecer. Lá diz assim: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que me viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então ele está dizendo que a prática do bem produz alegria. E agradece aos filipenses assim: fiquei muito contente no Senhor, porque uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e em qualquer circunstância, tanto estar alimentado como ter fome, tanto de ter abundância como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Então Paulo está agradecendo que aquela comunidade participou da assistência dele, mandando recursos, ajuda, tudo que ele estava sempre precisando. E agora ele está agradecendo. Então, uma das coisas que traz alegria é quando a gente pratica o bem. E por fim,
A confiança em Deus gera alegria. No capítulo 3, verso 1 diz assim: alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é problema para mim e é segurança para vocês. Perceba que a carta aparece, muitas vezes a ordem de se alegrar e de como se manter alegre. Então, uma confiança em Deus gera alegria. A confiança em Deus traz tudo aquilo que a pessoa de fato precisa em todos os tempos. Ele vai fazer. Então nós devemos ter a confiança e insistir em buscar a alegria que vem de Deus. Neemias capítulo 8, verso 10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós estamos dizendo que a alegria ela tem uma fonte, a nossa fonte não é carnal, não é o dinheiro, não é o prazer, não é o hedonismo, nada. Nossa fonte é espiritual. Os nossos olhos veem as ações espirituais de Deus, e as coisas materiais nós também identificamos a Deus. Então a alegria, quando Deus abre os nossos olhos para as grandezas de Deus, primeiro da obra da cruz, a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, a nossa libertação, e a gente diz assim: eu sou livre porque Deus me amou primeiro. Então a nossa alegria tem razões espirituais. Termino com Colossenses 4:1, diz: amados e meus irmãos muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneçam desse modo firmes no Senhor. Permaneçam firmes em Deus. Ele termina a carta dizendo: vocês são a minha alegria. Que você também possa gerar alegria em Deus, que os céus se alegrem com as tuas ações, com as tuas orações, com a tua comunhão com Ele e com a tua unidade no Espírito. Deus te abençoe. Até a próxima sala.